Bom, pessoal, então a gente vamos começar aqui nossa aula aqui para nosso primeiro contato com o Arduino. Então, o objetivo da nossa aula é conhecer a placa, entender o histórico, né, conceitos e fazer nosso primeiro exemplo, né, no ambiente virtual. E eu vou mostrar também que se eu quisesse fazer presencialmente, no caso com a placa física, como é que a gente poderia fazer, tá bom? Então vamos seguir aqui. Então a gente vai ver um pouquinho aqui do histórico, né, algumas definições, compreender o funcionamento da placa, né, como é que ela trabalha, o que é que eu tenho à disposição, e vamos fazer nosso primeiro exemplo com o Arduino. Então, o Arduino é uma placa, né, foi desenvolvido na Itália, né, um projeto italiano, por volta do ano 2005. Então, o Arduino já tem 15 anos, já é bem velhinho, vamos dizer assim. Tá? E ele foi projetado, como está colocado, para ser uma alternativa a sistemas de prototipagem. Né? Então, o Arduino ele é muito usado para prototipar. Né? E o conceito de protótipo é você criar um conceito, criar um projeto, para depois, de fato, você colocar em produção, criar um elemento mais efetivo, vamos dizer assim. Tá certo? E ele foi pensado para quê? Para você ter uma alternativa mais barata, mais flexível, né, do que se tinha anteriormente, porque construir circuitos eletrônicos não é uma coisa simples. Normalmente a maioria dos circuitos eles têm finalidades específicas, ou seja, eles são projetados para um funcionamento específico, que a gente tem um pouco mais de dificuldade de trabalhar quando vai montar de fato um circuito, né? Então aí um outro destaque, né, que está aqui colocado, né, que é uma placa de propósito geral. Tá certo? O que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que você pode alterar o comportamento da placa através de programação. Né? Porque quando você monta circuitos maiores eletrônicos, normalmente você pode utilizar, por exemplo, um circuito integrado chamado CI, talvez vocês tenham visto isso em sistemas digitais, mas que o funcionamento dele já está pré-definido. O que você faz é concatenar entradas e saídas para poder montar uma estrutura que funcione. É igual a conectar portas lógicas, né, de um circuito, flip-flops, enfim. E a vantagem aqui é porque você consegue ter uma placa de propósito geral que foi pensada em ser expandida, então você pode adicionar novos recursos à placa do que a versão original que ela tem, tá? E permite que você programe, escreva um código de fato para dizer como é que a placa vai funcionar. Você consegue controlar o hardware através de código, né? Então você tem uma facilidade enorme para construir, para fazer esse tipo de construção. Tá? Mas aí o que é o Arduino, né? De certa forma, tem várias definições, vocês vão pode procurar na internet, mas essa daqui é uma bem simples, não? Então ela é uma plataforma eletrônica open source para desenvolvimento de soluções de hardware e software. Então ela vai numa perspectiva de integrar esses dois mundos. Né? Ela é um propulsor, é um motor, essa placa e suas variantes é um propulsor da internet das coisas, né, da cultura maker, né, no sentido de você construir, né, de fato, equipamentos, robôs, enfim, equipamentos com sensores, toda a parte de atuação de internet das coisas, você pode utilizar essa placa na construção para criar um protótipo, criar uma ideia, criar um conceito e levar esse conceito de fato para a produção e na prática de uma maneira geral. É normalmente assim que o pessoal tem trabalhado. Então é uma placa que ela vai permitir realizar a leitura de informações digitais e envio de informações, que vão variar de LEDs, a gente vai conhecer daqui a pouquinho, que é aquela lâmpadazinha que você deve conhecer, né? Então, o nome mais comum é a lâmpada de LED, mas é o meu conceito aqui. Há controle de motores digitais, notificação pela internet, enfim, as possibilidades da placa e das diversas integrações, os shields e dos modelos variantes que tem, né, não do Arduino sim, mas desse conceito de placa programável, dá um leque muito grande de opções que a gente pode utilizar no contexto de internet das coisas, no contexto de cultura make, no contexto de prototipação. Tá? Então, por que a gente usa, por que usar o Arduino, né? Você tem uma grande variedade de projetos, tem muita documentação, muito vídeo na internet, tem uma simplicidade enorme na utilização de sensores e atuadores,
Tá certo? Você vai poder, a gente vai trabalhar com alguns tipos de sensores, sensor de temperatura, de presença, distância, chama. Então a gente tem uma gama de sensores que a gente pode trabalhar com atuadores, que é você atuar de fato, motores, os próprios LEDs, notificação, envio de sinais. Então você tem uma ampla gama de opções nesse aspecto. E uma das coisas mais interessantes é que você, assim, você não precisa ter um conhecimento muito grande de eletrônica para iniciar o desenvolvimento de projetos. Esse é um diferencial, porque o Arduino meio que popularizou a eletrônica, a construção de circuitos eletrônicos, né, de construir isso aqui, porque você não precisa ter um domínio aprofundado. Tem, claro, algumas coisas que você vão precisar conhecer ao longo do tempo. Nessa videoaula que a gente vai ver um pouquinho, por exemplo, da parte de eletrônica, de eletricidade, na verdade, que é a lei de Ohm, que é uma coisa que você precisa calcular. Então, à medida, claro, que você vai avançando nos projetos e vai utilizando outro tipo de elementos, você vai precisar conhecer. Depois vai precisar conhecer o que é um motor, o que é um motor DC, né, que é um motor assinado por controle digital, o que é uma entrada analógica, o que é uma entrada digital. Então são a parte de corrente elétrica, voltagem, amperagem, enfim. Esse tipo de coisa vocês vão precisar conhecer, porque senão você não consegue montar adequadamente. Mas não é uma coisa de altíssimo nível, você precisa ter um domínio vasto em eletrônica digital e em eletrônica analógica para poder você desenvolver os projetos, tá certo? Claro que quanto mais avançado for, mais conhecimento você precisa, mais para a esmagadora maioria das coisas que a gente vai trabalhando no âmbito da disciplina e levando isso para o mundo real, para a prática, você também consegue trabalhar sem maiores problemas. Então, o Arduino ele tem, gente, várias versões, tá certo? Ele tem várias versões aqui. Essa que vocês estão vendo aqui é o Arduino Uno Rev 3, é a mais tradicional, é a mais vendida, né? Ela tem o melhor custo-benefício, então mostra aqui a estrutura. Tem um site aqui que está no link, essa apresentação vai ficar disponível para vocês, que vocês podem comparar, né, as diversas placas. Então essa daqui não tem acesso à internet. Essa Arduino Rev 3 tem o modelo YAM do Arduino que já vem com Wi-Fi embutido, então ele é mais adequado para a internet das coisas. Esse Arduino aqui, por exemplo, se eu quiser me conectar à internet, eu preciso utilizar ou um componente ou um shield, né, que é uma expansão da placa para me conectar com a internet. Então, só para aproveitar aqui, ó, então eu vou mostrar também, vai estar em mais detalhes nos outros lugares, nos outros demais slides, mas só para mostrar um pouquinho aqui, ó, isso daqui é a minha conexão USB, é por onde eu vou carregar os meus dados, meus sketches, né, eles vão entrar por aqui, né, via comunicação serial, tá certo? Aqui se eu quiser fazer alimentação com uma fonte, eu também posso fazer essa conexão aqui. Tá? Aqui são os LEDs de comunicação serial TX e RX, que dizem respeito justamente a esses dois pinos aqui, ó, essas entradinhas aqui, tá? Para fazer comunicação serial, que por exemplo, é por aqui que entra a programação, né? O código é carregado por aqui dentro da placa e persistido aqui dentro. E aqui tem onde a mágica acontece, tá certo? Que são os meus pinos. Tá? Desse lado aqui eu tenho os pinos que eu chamo de pinos digitais, ou seja, que ele vai fornecer basicamente dois tipos de tensão, 0 volts ou 5.5, né, ou 5 volts, não é 5.5, é 5 volts, tá certo? Que ele vai poder gerar aqui. E tem esse símbolozinho aqui, ó, que tem um tiozinho, são as placas PWM. Né, que são placas que podem emular, podem simular um pulso analógico. O que é um analógico? Ó? Essa entrada aqui, 0,5 volts, é assim, 0 é ausência de tensão e 5 volts é tensão existindo. Ó. Então é justamente o oposto. Tá? Mas em alguns casos a gente vai precisar transitar entre 0 e 5. Né? Tem uma coisa assim mais ou menos modulada, que ele desce, passa um tempinho embaixo, sobe, né, uma onda diferente, uma onda digital, mas que tem flutuação, tá certo? E essas placas PWM, esses pinos, desculpa, PWM vão poder me dar isso aqui. Isso vai depender, claro, do caso, do tipo de sensor, do tipo de comunicação que você quer utilizar, tá bom? Mas se você não quiser usar a PWM, você pode utilizar as placas analógicas, que aqui fazem leituras de valores analógicos, variando de 0 a 255, é o mesmo que eu consigo fazer aqui em cima também de forma modular. E aí esse valor, né, que eu consigo ler através dessas portas, tanto ler como também enviar, pode ser utilizado, por exemplo, sensor de temperatura. Ele não vai dizer se está quente ou está frio, ele vai dar um valor de uma temperatura.
E aí tem toda uma estrutura de cálculo, uma biblioteca, né, que ele transforma um sinal analógico num valor, por exemplo, de uma temperatura. Então tem toda uma lógica para trabalhar um sensor de presença, para detectar, por exemplo, a proximidade de um objeto. Tá? Então tem toda uma lógica que quando a gente chega na parte de sensores, vocês vão compreender um pouquinho melhor. Mas se eu precisar ler alguma coisa que não seja 0 ou 1, né, que varie entre 0 e 2, 5, 5. Peço desculpa aqui para a letrinha por enquanto, que eu estou usando o mouse, mas daqui a pouco eu vou ter uma canetinha, vai ficar um pouquinho melhor nas próximas aulas, tá certo? Então aqui, vou ter essa opção aqui. Por fim, eu tenho as placas de energia, né, os pinos de energia, eu falo placa, desculpa, os pinos de energia. Então esse ground aqui é do terra, para você aterrar um circuito, ou seja, um circuito ele precisa ser fechado. A corrente elétrica, ela tem que circular. Então um circuito ele precisa ser fechado. Se ele ficar aberto, a corrente não circula, não conclui o seu ciclo. Né? Vai ficar um pouco mais claro mais na frente. Então isso aqui é para eu fechar um circuito. E aqui eu tenho um pino que gera alimentação de 5 volts o tempo inteiro. Ele não é controlado, diferente desses pinos aqui que eu controlo a emissão ou não de tensão. Também tem um pino aqui de 3.3 volts, se eu quiser disponibilizar. E tem um pino aqui, se eu quiser forçar um reset durante a execução, eu também posso forçar por aqui. Como também posso acionar o botão de reset que está aqui em cima. Tá bom? Tem outros elementos aqui que vão estar explicados, mas aí esse aqui pelo menos permite para vocês conhecer, ter uma visão geral da placa, e à medida que a gente for utilizando no ambiente virtual, e cara, que as pessoas que puderem, tiverem a condição de comprar o físico, também vão poder montar seus circuitos. Então, compreendendo um pouco a placa e como é que é o processo de desenvolvimento de uma maneira geral. Basicamente, o que a gente faz? A gente escreve código, né, um código que é uma variante do C, né, que eu vou falar mais um pouquinho, depois que teve a lista de exercícios da variante do C, né, e aí para controlar a placa. Então a gente escreve esse código, que pode usar diversas bibliotecas, toda a estrutura que você tem à disposição do C, até um pouquinho mais sofisticado que o C, propriamente dito, é mais leve de uma maneira geral, até porque a capacidade de processamento da placa do Arduino é bem pequena. Tá? Então, a gente basicamente escreve esse código, vai pegar o Arduino, conectar no computador, né, utilizando um cabo USB especial que é aquele usado para impressora para fazer a conexão. Depois eu faço a gravação na placa, que é o processo de eu pegar o código que eu digitei no meu editor, no caso o editor web do Arduino, e gravei na placa. E por fim, eu tenho a execução, que é quando depois de gravado, ele a placa passa a desenvolver aquela ação que a gente programou, né, no código. Então, como eu disse, né, o código ele é produzido para controlar a placa, é denominado um sketch, é uma variante do C, né, como você também ele usa algumas coisas mais sofisticadas da linguagem C, tá? E normalmente normalmente você precisa escrever um único arquivo para um determinado projeto, tá certo? E aí, assim, a placa, qual é a lógica? Você gravou na placa o código, enquanto tiver energia, a placa vai executar aquele código que você gravou. Tá certo? Só se você tirar a energia e ligar de novo é que ele recomeça o processo de execução. Então ele vai gravar numa memóriazinha que ele tem interna da placa, que permite que a gente faça esse uso. Tá bom? Bom, aqui é mais uma outra visão, né? Vou mostrar algumas visões dos pinos, para reforçar mesmo, porque isso aqui é fundamental que vocês conheçam, compreendam como é que a gente, né, trabalha. Aquela outra imagem ficou bem legal de ver, mas aqui é um outro formato em que eu mostro aqui também, mais uma vez, os pinos digitais, com esse símbolozinho de tio aqui, o que eu chamei de PWM, que é um digital modulado, que você pode simular uma entrada analógica, ou seja, uma variação que não seja 0 ou 1, vamos dizer assim, né, entre ausência e não ausência de tensão. Eu tenho aqui meus pinos de leitura e de escrita analógica, quando eu preciso ler um valor analógico, e aqui meus pinos de força e o pino terra para você poder fechar o circuito. Então está aqui representado em alto nível o esquemazinho aqui do Arduino Uno. Tá? E aí tem, por exemplo, o Arduino Mega, que tem mais placas, tem vários modelos diferentes aqui que vão ter todo um esquema de pinagem diferenciado que você precisa conhecer. Aqui é só nível de curiosidade, tá certo? Aqui é o esquema
do Arduino. Se você quiser montar a sua versão do Arduino, está aqui o diagrama que você precisa utilizar e como é que você vai conectar os componentes. Então a gente tem aí capacitores, diodos, né, nesses diagramas, né, tem uns CIs, né, que são circuitos integrados, né, que a gente tem aqui à disposição para ser utilizado. Então aqui é o esquema que você pode utilizar para construir um Arduino. Então, mas de revisão, nem eu conheço todos os elementos que estão aqui dentro. Eu sei que aqui é por exemplo, aqui é só vou mostrar para vocês aqui, ó, aqui é um diodo, né, que faz controle de entrada, tá certo? Aqui, ó, parece ser um flip-flop também aqui dentro, por exemplo, né, que estou aqui dentro. Isso aqui é um capacitor, tá certo? Para regular tensão também. Enfim, tem vários elementos que estão aqui dentro, mas aqui é muito mais, gente, a nível de curiosidade, para vocês conhecerem o que aqui tem, como é que é montado, quais são os elementos eletrônicos que sustentam a placa Arduino. Agora eu vou mostrar mais uma visão do modelo de pinagem, né? Então, duas visões adicionais, né? As partes específicas que eu estava explicando anteriormente. Então, meu USB aqui onde eu faço a carga do código, está aqui dentro. Meus pinos digitais, lembrando que tem os pinos específicos que são, né, modulares. A fonte de energia, pino analógico, os pinos de força, tá certo? Se eu quiser fazer programação serial da placa, eu também posso. Tá? Então tem aí, vocês estão vendo aí a fonte externa, se eu quiser fazer alimentação, aqui o roxo, enfim. São os elementos da placa que estão aqui. Mais uma visão específica, agora já um pouquinho mais expandida do esquema de pinagem. Então, como eu disse, o objetivo aqui é que a gente possa conhecer. Então, é importante que vocês tenham esse manual à mão, né, ter o esquema de pinagem da placa Arduino à mão, para que vocês possam utilizar, né, e tranquilamente. Claro que eu acredito que a maioria de vocês vai utilizar a versão online, né, a versão digital, mas é importante conhecer também, obviamente, como é que é a placa física e como é que ela funciona. Bom, então o que é que nós vamos fazer agora? Tá certo? Nós vamos fazer nosso primeiro projeto, vamos fazer nosso primeiro código com o Arduino, tá certo? Virtualmente. Então a gente a gente vai usar isso aqui a disciplina inteira, né? Quando a gente tem aula presencial, normalmente eu faço só uma aula ou uma ou duas do simulador. É importante conhecer porque ajuda, porque você pode, antes de começar a usar fisicamente, você pode simular o projeto. Não tem, obviamente, muitas opções, né, de componentes sensores, mas dá porque a gente vai precisar aqui dar tranquilamente para trabalhar. Tem uma limitação importante porque esse simulador, o Tinkercad, não tem conectividade com a internet, ou seja, não tem como eu construir, por exemplo, um circuito eletrônico que se comunique com a internet. Então a gente vai trabalhar aqui na perspectiva de simulação e explicar, olha, se eu precisasse me conectar, eu teria que fazer isso. Tá? Então é um pouco do que a gente vai se defrontar, infelizmente, nesse modelo de ensino remoto, quando a gente não tem acesso ao laboratório. Então aqui normalmente eu iria para o laboratório de robótica, né? Tem todos os equipamentos, tem lá, para a gente poder trabalhar com isso aqui. Tá certo? E aí eu vou passar agora, vou lá para o Tinkercad, né? A apresentação aqui tem o passo a passo também, que fica disponibilizado, mas eu vou mostrar para vocês direto no Tinkercad, tá certo? Então eu vou abrir aqui a minha janela. Então estou aqui, ó, aqui é o tinkercad.com, no link está colocado. Vou clicar aqui em entrar. Eu já fiz uma aula, né? Você já deve ter visto essa aula para como é que eu faço para fazer a entrada aqui. Então não vou repetir o passo a passo, eu vou só logar aqui para mostrar para vocês. Então ele vai logar aqui, vai pedir qual é a minha conta. Eu vou usar minha conta o arroba escolar, não vou usar minha conta pessoal, tá? Para ficar vinculado realmente ao instituto. Então ele está carregando aqui a página inicial do Tinkercad. Então carregou aqui. Nós vamos aqui, gente, ó, trabalhar aqui na parte onde eu tenho o que? Circuitos. Tá certo? Que é aqui onde eu vou criar.
Então não tem nenhum circuito meu aqui, eu vou clicar aqui no botão criar novo circuito. Pronto, então aqui, gente, é a tela inicial do editor, então essa área branca aqui é a área de edição. Aqui, ó, ele cria um nomezinho pro então, ó, só para mostrar aqui, ó, aqui você pode colocar um nome específico, então eu vou botar aqui, por exemplo, exercício 01 Arduino, né, para dizer que é um exemplo. Vou voltar aqui para minha tela. E aí o que é que eu vou colocar aqui? Ó? Então aqui tem um par de componentes básicos, vocês podem explorar aqui depois, eu já mostrei isso para vocês. Mas basicamente o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou procurar aqui um Arduino Uno. Peraí, porque que ele não está... Pronto, agora foi. Ah, então eu vou clicar aqui nele. Mais lento do que o normal hoje aqui, a ferramenta. Ele criou foi dois aqui agora, peraí. Isso acontece, gente, nas melhores famílias aqui. Deu uma travadinha básica aqui, eu vou recarregar aqui a página, não acontece. Pronto, agora voltou, né? Tá um pouquinho mais organizado, então eu coloquei meu Arduino. Eu cliquei aqui para girar, né? Essa pazinha aqui eu consigo girar, tá? Minha placa, então eu botei aqui um Arduino. Isso aqui é uma placa de ensaio, o famoso protoboard, que eu tenho aqui à disposição. O que é que eu vou colocar mais aqui? Vou colocar aqui um LED. Vou colocar aqui dentro, ó, já vou conectar aqui, ó. Então já conectei aqui e vou conectar um resistor. Tá? Eu vou conectar aqui, depois eu vou explicar a montagem do circuito, tá certo? Pode até deixar um pouquinho aqui mais para baixo, se quiser ficar um pouquinho mais bonitinho. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar aqui, ó, o meu Terra, tá vendo aqui, ó? Vai ser o Terra aqui. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Então eu vou clicar aqui e vou puxar para cá, ó, para essa perninha aqui, ó. Tá? Que é a minha saída. E vou ligar o meu pino 12, tá certo? Ó? Lá aqui na saída na entradinha aqui do meu resistor, tá certo? Então conectou, então você tem que clicar para confirmar, tá certo? No Tinkercad. Aí observa, gente, ó, quando eu vou passando aqui, ó, ele vai mostrando como é o lado da conexão. Então, por exemplo, aqui, no que eu estou mostrando para vocês agora, que está aqui de V, significa o seguinte, que cada furinho desse aqui está ligado na horizontal, tá certo? Ou seja, a corrente elétrica vai poder passar por esses pinos, ou seja, eles compartilham a mesma conexão. Do mesmo jeito aqui no protoboard, nessa placa específica, ó, é na vertical, tá? Então, por exemplo, o que eu conecto aqui está conectado no final do outro lado, tá certo? Então aqui, ó, que eu fiz uma montagenzinha bem rápida aqui, ó, não era obrigado a vir para cá, eu podia subir, foi mais uma questão estética, não precisa ficar separado por essa linha branca, mas de qualquer forma ele forma a conexão aqui, ó. Veja aqui, ó, por isso mesmo, pelo fato de eu estar conectado aqui, ó, essa pontinha do resistor está conectada com essa perninha aqui do meu LED, tá? Então feito isso aqui,
Vou voltar agora. Bom, montei meu circuito, eu vou explicar, claro, cada elemento de hardware que tem aqui. Vou só para mostrar para vocês aqui o que é, como é que funciona. Vou vir agora aqui para a parte de código, que eu preciso dizer como é que o meu aplicativo vai funcionar. Você pode no Tinkercad usar a programação em bloco. Tá? Isso é bom para trabalhar com gente mais nova, criança que está aprendendo programação. Mas eu vou já vou direto na parte de texto. Tá certo? Então, vou clicar aqui no meu editor. Vou limpar aqui para não ficar aparecendo mais nada. Agora, vou dar um outro zoom aqui para vocês poderem ver melhor aqui o código. Tá? Então é o seguinte, aqui está aqui meu código. Tá? Eu vou criar aqui uma constante. É bem parecido com o que está em C. Const int. Vou chamar aqui de... Eu criei uma constante chamada pinLED igual a 12. Basicamente eu estou criando uma constante para dizer qual é o pino que eu conectei à saída de alimentação do meu LED. No caso eu me conectei aqui, vamos lembrar aqui do desenho, vou voltar aqui rapidinho. Ó, qual pino foi? Ó, no 12, tá certo? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou controlar quando deve sair energia do pino 12 e quando não deve sair, tá bom? Então, eu vou voltar aqui para o meu código. Então eu vou aqui no pino 12. Essa função que está aqui é padrão. Basicamente, sempre quando você trabalha com Arduino, você tem basicamente duas funções que você precisa implementar. A função setup e a função loop. A função setup, ela serve para quê? Ela serve para você configurar alguma coisa, definir alguma coisa antes de começar a execução do programa propriamente dito. Tá certo? Então, nesse caso aqui, nesse código que tem aqui, está dizendo assim, ó, pin mode 13 output. Tá? Então, pin mode aqui é uma função do Arduino, tá? Que define qual é o modo de funcionamento de um pino do Arduino. Esse modo pode ser de entrada, pode ser de saída. Então, output em inglês é saída. E no caso aqui, obviamente, eu não posso deixar 13 porque o meu pino lá é o 12, que eu conectei como eu mostrei no circuito. Então, em vez de botar 12 aqui, eu poderia botar só com 12, mas vou botar a constante para ficar mais legível, mais bem documentado no meu código. Vou dizer aqui, ó, pin LED, que está aqui. Então, eu configurei. Então, antes de começar a executar o código, ele vai definir que o pino de saída, o pino 12, é um pino de saída, ou seja, ele manda a energia. Tá certo? Vai mandar energia. E aí, gente, ó, até que o nome é sugestivo. Public Void Loop. Ou seja, é o código que o Arduino vai ficar executando enquanto tiver energia nele. Então, o código que entrar aqui, gente, no loop, é o que vai ser repetido enquanto tiver energia. Então, é literalmente, por isso que o nome é loop, é um loop infinito. Claro que é finito até você acabar a energia, né? Então, eu vou só fazer uma troca aqui, ó, onde tem 13. Acho que já começar a fazer um sentido aqui. Eu vou trocar para pin LED. E aqui também eu vou trocar para pin LED. Tá certo? O que eu estou dizendo aqui? Aí, ó, eu estou usando uma função do Arduino chamada Digital Write. Tá bom? Digital Write, que tem dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o pino, tá? E o segundo é o que eu quero escrever nesse pino, tá? Então, high é uma constante padrão para dizer o seguinte: bote energia, ou seja, high é de tensão, ou seja, solta aí 5 volts no meu pino, tá certo? Então, ó, esse Digital Write aqui está dizendo, quando eu botei pin LED high, quer dizer o seguinte: olha, mande energia. Libera energia, ou seja, eu estou mandando que saia a energia aqui do meu pin LED, no caso pin LED que é a variável 12. E aí eu faço o seguinte, no próximo função eu tenho delay 1000. Esse delay aqui é o que? Pause a execução do loop durante x milissegundos. No caso aqui eu estou parando por 1000 milissegundos, significa que eu estou parando por 1 segundo. Tá? Porque é o seguinte, por que eu estou parando isso? Isso aqui vai gerar, gente, um efeito, esse código vai gerar um efeito de LED piscante. É o exemplo clássico do Hello World do Arduino, né? O LED piscante. Então esse delay 1000, ele vai segurar a execução da placa durante 1 segundo. Porque se eu não colocar esse delay, eu vou executar, vou gerar aqui a saída para sair a tensão, mas logo em seguida eu já mando aqui um low, ó. Então o que acontece é o seguinte, se eu fizer isso, a placa vai ficar apagada o tempo inteiro.
Vocês não vão conseguir perceber, porque é muito rápido, né? O ciclo do cada loop desse é a quantidade de segundos muito pequena, então vocês não vão conseguir perceber. Tá? Então por isso que eu coloquei, se for, vai ser uma quantidade de milissegundos muito rápida, é 1 milissegundo, então rodou você não vai ver, 1 milissegundo é imperceptível pro olho humano. Então você não vai perceber, não vai conseguir perceber. Tá certo? Então por isso que tem 1.000 aqui. Então eu vou lá, dou 1.000, e agora eu faço ó, digital write, mais uma vez, ou seja, eu faço uma escrita digital, aonde? No pino identificado pela constante pin LED, que é 12, agora escrevendo que valor? Low. Ou seja, eu estou escrevendo que agora aquele pino vai deixar de mandar alimentação. Então o pino passa a não mandar mais alimentação para o meu circuito. E mais uma vez, ó, eu faço um delay 1000. Porque se eu não fizer aqui, o que é que vai acontecer? Meu pino vai ficar sempre aceso, porque na hora que eu mandar apagar, imediatamente ele já liga e espera 1.000 segundos. Então, ou seja, vocês não vão conseguir perceber no olho nu, vamos dizer assim. No simulador até talvez consiga por causa da diferença aqui, mas você não vai conseguir fazer essa questão, tá certo? Então, colocado aqui, feito isso aqui, o que eu posso fazer agora? Eu vou agora no meu botão aqui iniciar a simulação. Tá? Então ele está rodando lá a inicialização, ó. Então veja aqui, ó, que o meu pino aqui, porque o timezinho, tá vendo? Ó, a hora do simulador dele é um pouquinho diferente, ó, é mais devagarzinho, ó, justamente para você poder perceber. Então, ó, 2 segundos, 3, apagou. Então vocês conseguem regular aqui, ó, pela hora do simulador você consegue executar aqui. Então tá vendo, ó, tá um efeito aqui de apaga e acende. É claro porque assim, como é um simulador, o segundo dele passa muito mais devagar do que o segundo do nosso, né, o segundo real de fato, tá vendo? Tá vendo bem devagarzinho aqui para poder vocês terem uma percepção de como está funcionando. Então, basicamente o que ele está fazendo aqui, ó, gente, ele vem para cá, manda energia por aqui, essa corrente ela passa por esse resistor, chega na partezinha aqui que é o anode, né, por onde entra energia no LED, ele circula aqui por dentro, vou dar um outro zoom aqui até para ficar melhor para vocês verem. Né? Então, só para entender de novo, ó, minha corrente elétrica sai daqui do pino 12, vem para cá, passa aqui por cima, entra aqui na minha perninha, acende o meu LED, passa por aqui, sai por aqui, entra de novo nesse fio, que seria um fio jump aqui, e vai para terra. E assim vai ficando a minha corrente passando e dessa forma o meu loop aqui na minha placa está controlado, tá bom? Eu vou parar aqui a simulação e vou voltar para a nossa apresentação. Então eu vou passar algumas coisinhas um pouco mais rápido que eu já expliquei para vocês, né? Como é que cria, tá aqui os botões, vai ficar, seja uma outra forma de vocês também verem o que a gente colocou. Então montamos, acendeu o LED no Arduino. Aqui foram os elementos que a gente utilizou e a gente vai explicar cada um deles, né? Então tá aqui o meu protoboard, que foi aquela placa de ensaio que eu mostrei, o resistor, 2 fios jump macho-macho, que é para poder, seria aquele fiozinho verde lá do meu simulador, e um LED. Foi o que a gente fez. Se eu quiser montar fisicamente, né, a diferença lá que no caso os fios que a gente chama aqui de jump macho-macho são justamente os fios que estão representados lá por aqueles fiozinhos verdes. Mais uma vez aqui está o circuito, né? Vocês fizeram a montagem. Aí quem tiver com o seu equipamento físico quiser fazer a montagem, vai fazer a montagem seguindo essas orientações aqui para poder fazer o teste. Então, mais uma vez aqui é o código que eu construí, né? Eu já expliquei para vocês, vai ficar aqui na documentação. Eu vou passar, né, um pouquinho mais rápido aqui, está aqui meu código. E aí eu vou explicar os elementos físicos agora, né? O que é que eu usei? Para que serve o protoboard? Para que serve o LED? Para que serve o resistor que a gente utilizou? Então, o protoboard, né? Ele é a gente chama de matriz de contato, tá certo? Ou placa de ensaio.
ele é usado para construção de circuito experimental, porque você não vai pegar um protoboard desse e pendurar no circuito de verdade. Então o protoboard ele é usado para conectar vários fios, né? Realmente é para fazer experimento, é para fazer teste. Em produção você não vai usar muito isso aqui. Claro que tem o Arduino tem um shield chamado ProtoShield, que você pode encaixar um protoboard de certa forma em cima do Arduino, porque aí você consegue conectar os sensores, o que seja lá o que for no seu circuito, você consegue conectar tudo dentro da placa, né? Então facilita um pouco nesse aspecto. Tá? Então ele vai permitir que a gente conecte vários dispositivos, além de realizar o processo de distribuição de energia. E também evita a necessidade de soldar, porque no circuito de verdade vocês vão ter que soldar os equipamentos numa placa, num colocal, num terminal, para poder você fazer a distribuição da energia de uma maneira geral. Então, ó, só para entender, né, como é que é a ideia do protoboard, aí vamos aqui dar só para vocês perceberem aqui. Então, veja aqui onde está esse verdinho aqui, ó. Essa lógicazinha verdinha aqui, ó. Significa o seguinte, isso aqui é o sentido, como eu falei anteriormente, é o sentido por onde a corrente passa. Então, quando eu conecto a energia, por exemplo, nesse primeiro pontinho aqui, todos os demais pontos vão receber a mesma corrente. Tá certo? Claro, você pode botar um resistor aqui, alguma coisa para fazer uma interferência, pode interromper, porque aqui é uma matriz de contato. Então, mas se você não tiver nenhum tipo de barreira, o que entrar aqui no caso é energia, coloca. Então, normalmente o que é que se faz aqui nesse maisinho? Você conecta, por exemplo, aquela fonte, aquele pino 5 volts, você conecta ele aqui, ó. Porque aí você, se você precisar alimentar algum sensor, algum LED, algum outro tipo de coisa que você vai botar no seu circuito, é só você puxar diretamente aqui, quando for uma coisa que precisa de alimentação direta. Aí aqui, ó, na matriz aqui no meio, tá certo? O sentido ele é o quê? Ele é um sentido vertical, ou seja, não tem conexão daqui para cá, certo? Eles estão isolados. Se você quiser botar conexão de um lado para o outro, você precisa botar um fio jump, um resistor, ou seja, algum elemento que consiga conectar essas colunas aqui, vamos pensar assim. E mais uma vez, como é que está conectado, e aqui para baixo é a mesma lógica. Então, se você está em casa, quer fazer o experimento, eu recomendo que você tenha um protoboard em casa, porque senão fica muito difícil de montar o circuito sem protoboard. Senão você vai ter que soldar, fazer umas coisinhas que são um pouquinho mais chatas de serem feitas, tá certo? Então tem aqui o link, tá o link aqui, né, que para o que foi feito. Então, um outro elemento que tem aqui dentro é o resistor, tá certo? Então, o resistor ele provoca a resistência porque acontece o seguinte: determinados componentes eles têm restrição da quantidade de corrente elétrica que ele pode receber, senão ele queima, né? Senão ele vai queimar, porque a tensão que sai, por exemplo, de um pino do Arduino, ele é padronizada. Então, por exemplo, é 5 volts. Se você deixar vai 5 volts. Então, a resistência, como o próprio nome dá, diz, ele cria uma barreira. Ele segura a corrente para evitar que, por exemplo, o componente ele seja danificado. Tá certo? E aí o símbolo da unidade de medida da resistência é o ômega. Tá certo? Que aí é o ohm. Ele vai medir em ohm o resistor. Então, vamos lá. Então, os pinos digitais vão gerar uma tensão, gente, ó, de 5 volts, tá? E 40 miliamperes. Tá? Aqui é a corrente, a amperagem que é gerada. Um LED, normalmente, ele trabalha com 2 volts, tá? E uma corrente de 35 miliamperes. Então veja que a minha saída aqui de um pino digital, de um pino digital, ele muda, né, de acordo com o que está aqui, tá certo? Ele vai mudar do que está aqui. Então, vamos caminhando aqui, ó. Então, o que, é que a gente vai precisar fazer? Eu preciso reduzir, né, de 5 para 2 volts e a corrente de 40 mA para 35 mA. Então, vamos andar aqui. Ó,
Então o que é que eu tenho que fazer aqui? Ó? Eu tenho que calcular o valor do resistor necessário para ligar um LED. Né? E aí a gente vai utilizar a lei de Ohm, a equação lá da física, não sei se vocês lembram disso aqui ainda, tá? Mas vamos relembrar agora. Então aqui, para calcular a intensidade de uma corrente, calcular a tensão, calcular a resistência, a gente, né, utiliza essas funções aqui. Então só regra de 3, é bem simples de fazer. Então no nosso caso aqui, gente, tensão o que é que eu tenho aqui? Eu tenho a tensão de saída e tenho a tensão aqui do LED, tá certo? Então eu calculo aqui basicamente a diferença de potencial dos dois, né, dividido aqui pela corrente esperada do LED. Então nesse caso aqui, eu usei justamente essa função aqui, gente, é justamente essa versão aqui que eu estou calculando a resistência, tá? É isso aqui que eu estou calculando aqui, tá? Então, então vamos lá, a corrente esperada do LED, está aqui o cálculo. Então isso aqui, é a potência do meu resistor. Então, ou seja, eu preciso botar, para evitar que o LED queime, que tenha problema, tá certo? Eu preciso colocar um resistor de pelo menos 85,71 ohms, né, nesse circuito, né? Porque senão ele vai danificar o meu LED, tá certo? Então, aí eu vou voltar lá rapidinho no nosso circuito, só para mostrar a vocês aqui uma coisa. Para a gente ver aqui Então, voltando para cá, gente, só para a gente lembrar aqui, eu vou clicar aqui no meu LED. Aí eu vou mostrar aqui, vou dar um zoom só para vocês verem melhor. Então, é o seguinte, esse resistor aqui, gente, ele está com a resistência de 1 kΩ, ou seja, 1000 ohms. Ou seja, eu estou botando, se eu precisava só de 85, né, eu estou botando uma super barreira. Tanto que o LED está colocando lá. Aí eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou trocar, em vez de ser 1 kΩ, eu não vou nem botar os 85 não. Vou botar só 1. Então veja o seguinte. Que eu estou agora botando a resistência menor do que aquela que eu deveria. E aí eu vou executar aqui meu código. Iniciar aqui a simulação. Tá? Vamos vir para cá. Aí, no simulador, gente, ele já me dá um alerta aqui, Tá vendo? A corrente no LED atual é 52,4 mA. Quer dizer o seguinte, tá passando corrente demais aqui. No que está passando corrente, o LED não aguenta, ele vai queimar. Tanto é que o brilho dele é um brilho bem mais intenso, porque quanto maior a quantidade de corrente, mais brilhoso o LED fica. Tá? Que é o próximo elemento que eu vou explicar para vocês. Então eu preciso chegar aqui e trocar o valor, né? Por exemplo, se eu botar agora aqui de volta para 100, observe que ele já passa a não me dar mais a mensagem, tá? E já diminuiu a intensidade do brilho. Então, se eu botar, por exemplo, uma resistência muito alta, vamos dizer aqui, 100 kΩ, certo? Estou mostrando para vocês aqui os 100 kΩ. Então, na hora que a gente coloca, veja que agora, que está devagarzinho por causa do contador, a luz vai ser bem fraquinha, que vai entrar aqui, quase não dá para ver. Por quê? Porque agora eu estou reduzindo tanto a corrente que o LED nem brilha direito. Mal dá para ver que ele está acendendo, tá vendo? A diferença é muito sutil. Tá? Então, voltando aqui para a nossa apresentação. Então, como eu coloquei aqui, aí é uma coisa aí, estou falando no físico, claro, no virtual tá fácil, né? Você vai lá, troca, bota o valor que você quer, é tranquilo, mas na vida real não é assim, né? Então, como é que eu faço isso aqui, como é que eu sei qual é a resistência? Então, o resistor é bem pequenininho, né? Então, a forma que se achou foi fazer uma marcação com cores, e aí tem essa tabelinha de cores que vocês estão vendo aqui, que ela vai determinar qual é a resistência, né, total aqui desse resistor. Então, por exemplo, esse resistor aqui, a primeira listrinha ela é laranja. Então ele olha aqui, o primeiro dígito é laranja, então é 3. Está aqui o 3. A segunda, branco, tá vendo? Está aqui o meu branco aqui, Aí eu procuro o dígito aqui, segundo dígito, 9, tá vendo? Está aqui o meu 9. Tá bom? E terceiro dígito, que ele chama de multiplicador. No caso, se tiver o terceiro dígito. Nesse caso aqui não tem. Porque tem um espacinho aqui. É um outro modelo de resistor. Então eu vou para o marrom. Multiplicador.
Tá certo? Então o multiplicador aqui, ó, qual é? Estão vendo aqui, ó, o multiplicador aqui, ó, é 10, ó, que é marrom. Ó. Tá aqui, ó. 10. Tá certo? Então eu vou pegar 39 e multiplicar por 10. Tá certo? Ó, porque tem vários tipos de modelos, ó. Esse modelo que eu mostrei para vocês, ó, é esse modelo aqui, ó. Tá? Esse que está na figurinha aqui. Então esse modelo aqui, tá certo? É esse modelo que está representado aqui na nossa figurinha. E por fim, esse últimozinho aqui, o dourado, por exemplo, ó, vai dizer qual é a minha tolerância. Então, por exemplo, ó, tá aqui, ó, tolerânciazinha aqui, ó, de 5%, o que quer dizer que ele pode variar em 370.5 ou 409.05. Então é o que varia aqui. Então esse resistor aqui, por esse esquema de cores, vai ter essa resistência, valor de resistência, podendo ter uma variação de 5% para mais ou para menos. O outro elemento que eu mostrei para vocês foi o LED. Né? O LED ele é um diodo, né? Ele é como se fosse um dispositivo que controla o fluxo de corrente apenas em uma direção. É fosse uma válvula, né? Que ele abre e fecha a passagem. Ele normalmente é usado para proteger circuitos, né? A gente viu lá no esquemático do Arduino que tem diodos dentro. A diferença aqui é que na hora que a energia está passando por dentro, né? Ele acende um filamento, então, ou seja, tem um filamentozinho que acende quando a corrente passa, tá certo? Então, passando aqui, ó, qual é a direção, ó? Tá? Qual é a direção? A direção fluxo é essa, ele entra pelo o ânodo, tá certo? Ó, que é essa daqui, e sai pelo cátodo, tá certo? Que é na outra ponta, anode and cathode em inglês, ó. Direção do fluxo, tá certo? Então nesse caso aqui, ó, se você pegar um LED físico, você vai pegar na perninha maior, a corrente vai vir por aqui, ó. E consequentemente ela roda por aqui e vai sair aqui desse outro lado. Tá certo? Então é o que você vai fazer dessa forma. E aí, obviamente, você só olhar lá no caso, quando você for fazer o virtual, você olha na hora que for conectar onde é que está o anode e o cathode, tá certo? Para fazer o fechamento do circuito. Isso aqui é importante porque se você trocar aqui, aí ele não funciona. Então aqui vai falar do código, né? Eu já expliquei o código lá anteriormente, então fica só a documentação, não vou passar novamente, é só reforçando o que foi construído lá no código. Não vou passar, tá certo? E aí, os slides seguintes, gente, eles são opcionais para quem não tiver só o último slide que eu gostaria que vocês olhassem, né? Que tem uma tarefinha que tá lá, vai estar disponível para quem quiser fazer, é opcional. Esse aqui é para mostrar para vocês como é que é a questão da placa, né? Então montou a placa física, vai reproduzir o mesmo circuito e executar o procedimento. Então está aqui o fluxo, né? Primeiro você monta o circuito sem energia, vai abrir o editor web do Arduino e vai instalar o plugin, né? No caso do Chrome ou do Firefox. No meu caso aqui eu estou utilizando o Chrome. Né? O salvamento de arquivo já salva na nuvem automático, mas você pode baixar para o seu computador. E aí você vai conectar o Arduino na porta do computador. Tá bom? Então você vai instalar, vai digitar o código necessário, com o circuito montado você vai fazer a utilização. Então eu vou abrir aqui rapidinho também para mostrar para vocês, quem tiver com acesso à placa. Tá? Então eu entrei aqui ó, na página do Arduino, mas o endereço pode ser esse aqui, ó, create.arduino.cc. Então ele cria o estúdio aqui, eu já estou com login, né, já loguei com a minha conta, mas você tem que fazer um cadastro, né, para fazer o uso. E aí você escolhe essa opção aqui, ó, Web Editor. Então no meu caso aqui, você pode criar um novo sketch, ó, pode criar uma pasta, pode importar. No meu caso aqui, gente, eu tenho o mesmo arquivo que estava lá, ó. Então eu vou dar outro zoom aqui para ficar melhor para vocês verem.
Tá, ó. Então, o mesmo código que eu utilizei, né? Então, ele chama aqui, ó, ponto .ino, né? A extensãozinha do arquivo chamei x01led. Então, o código aqui é diferente, só que eu aumentei aqui a quantidade de milissegundos, botei para 2 segundos, no caso 2000 milissegundos. E aqui ele detecta, tá certo? Se a placa está conectada. Então, eu vou conectar aqui. O meu circuito aqui nesse momento não está montado, mas é só para mostrar que ele reconhece a placa. Então, eu vou conectar rapidinho aqui no computador. Então eu estou conectando, opa, então ele detectou, tem um Arduino Uno na porta serial com 3, então que eu consigo fazer a comunicação. Então do jeito que está aqui agora, eu posso clicar no botão do upload. O que é que vai acontecer agora? Ele vai pegar esse código que está aqui no meu browser e vai gravar na minha placa para que o meu circuito físico funcione. Tá? Esse é o procedimento quando a gente trabalha com a placa física para poder escrever código Arduino utilizando realmente desculpa, uma placa física. Então, na hora que está carregando, né, observar se os LEDs TX e RX eles vão piscar de forma intermitente ou não, para indicar se o sketch está sendo carregado. Né, em seguida, a função setup é executada, aquela que eu mostrei para vocês, para ser definido. Então, aqui é o exemplo no meu computador que está montado. Tá, então, está aqui o código, está aqui o circuito. Ó. Então, está aqui meu LED que eu montei no meu protoboard. Está aqui ele montadinho. Minha plaquinha aqui, o cabozinho de conexão está ligado aqui dentro, ó. Fiz a ligação do meu. Esse aqui são os cabos fio jumper, né? Macho. Aqui é a luz que está conectado e aqui é de processamento. Está dizendo que está indicando que está funcionando aqui alguma coisa. Então, esse aqui é o exemplo de como fica montado se você tiver a placa física. Então, gente, tem para terminar, né? A minha sugestão aqui para vocês é que vocês façam esse exercício aqui. Então, tá um vídeo dentro do vídeo. Então, não carregou aqui, mas é um vídeo do YouTube que mostra. Então tá, vai abrir aqui rapidinho. Vou abrir 2 vezes aqui, ó. Mas só para você montar no Tinkercad, tá? Para quem tiver a placa faz digitalmente, né? Quem tiver a placa faz fisicamente até para poder conhecer. Mas quem não tiver quiser fazer fisicamente, ó, então tá aqui, ó. Só para simular, tá certo? Coisinha simples, ó. É só acende um LED, acende 2, apaga um LED. Acende um LED, apaga 2. E assim fica fazendo essa brincadeirinha aqui que eu fiz aqui, tá? Então, para vocês praticarem aí e fazerem os testes. Nessa semana, o objetivo de vocês é vai ser produzir fazer um exercício com LED. A gente vai ter uma outra videoaula ainda essa semana mostrando alguns projetos com LEDs e vai ter um exercício para vocês resolverem, tá certo? Então, fiquem bem, bons estudos e qualquer dúvida, entre em contato lá pelo Google Sala de Aula ou pelo e-mail. Até a próxima.